Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui, no desenvolvimento da nossa aplicação. Na aula passada a gente implementou, a funcionalidade de filtro. A gente está conseguindo agora fazer a filtragem dos dados da nossa lista, mas a lista em si ela não está pronta, o visual dela não está pronto. Então nessa aula aqui a gente vai começar a trabalhar aqui com a criação dessa lista e estilização dela, beleza? Na criação a gente vai estar usando tabelas, porque a questão pode ser tanto tabela quanto as listas, do HTML. A lista, a gente meio que abordou ela aqui quando a gente estava fazendo a barra lateral ali do nosso header lateral, onde a gente tem ali dois ícones só. Então é uma lista extremamente simples. E como eu estava querendo trazer a questão de tabelas para cá, eu acho interessante a gente criar essa listagem de produtos usando as tabelas, até porque a gente vai entender melhor aí como que elas funcionam. E nesse caso aqui, vai ficar melhor a tabela do que usar as listas lá do HTML, tá? Então vai ser basicamente isso que a gente vai fazer. Eu já estou aqui com a aplicação aberta, então a gente pode vir aqui para o React e a gente já vai começar ajustando algumas coisas aqui nesse nosso layout, beleza? E se a gente olha aqui no XD, tá? No XD nós teremos a listagem, Esse aqui é um exemplo da lista com itens, Que vai ser basicamente essa parte aqui que está selecionada. A lista ela tem um cabeçalho, Ou seja, uma parte ali superior que é meio que uma legenda, que vai descrever o que é cada coluna. E nós temos os produtos que são as linhas, Então a gente vai estar fazendo isso aqui nessa aula. E então a gente vai começar, a gente pode ver que nós temos aqui um espaçamento, tá? Entre a lista e a parte esquerda e direita aqui do nosso canvas, Então a gente vai aplicar esse espaçamento aqui nesse conteúdo todo. E a gente vai precisar também corrigir a largura do sidebar, O menu lateral, porque a gente usou o Flexbox, Eu usei o Flexbox aqui usei esses menus para apresentar para vocês o Flexbox. E lá no Flexbox a gente passou que esse menu lateral ocuparia, se eu não me engano, foi 8% do espaço da tela. Só que nesse caso aqui, o 8%, nesse caso nosso, se a gente volta aqui no browser, esse 8% já está muito, está maior do que deveria. Então nós vamos passar uma propriedade lá no CSS para limitar. A gente vai falar, é 8%, mas tem um limite, de largura que esse elemento aqui pode estar ocupando. E aí a gente vai resolver esse problema. Beleza? Então, no VS Code, nós temos aqui, o projeto. O projeto eu iniciei ele aqui simples, executei com npm start, no terminal. E o projeto, nós vamos aqui na pasta src, nós temos aqui em Components Layout, que é o layout que a gente usa, essa parte estática aí, que é esse menu lateral e o menu do topo, que nós criamos aí nas aulas passadas, tá? E no arquivo de estilos, desse meu layout, então na pasta layout eu tenho o index.tsx, que é a componente visual, e o styles.modules.css, que é a estilização. Eu tenho aqui o left container, ou seja, se a gente olha aqui, left container é essa div, com o componente dentro. Esse left container está com flex 8%, ou seja, vou estar ocupando 8% aí desse espaço em branco. Só que a gente pode passar aqui a propriedade max width, tá? Que é a largura máxima que eu quero que esse elemento possa ocupar. Então, quando eu passo essa propriedade, ela é interessante até para a gente trabalhar na questão de responsividade também, junto com o Flexbox, que a gente vai limitar a largura máxima, aqui o nome da propriedade é bem específica, tá? Então, eu vou estar limitando isso aqui em talvez 80 pixels, talvez fique bom. Se a gente volta lá e olha, ele não aplicou o estilo, atualizei a página e ele aplicou. Mas agora ele não passa de 80 pixels, Se a gente reduzir o tamanho da página, eu vou dar aqui um F12 para ele abrir aqui o DevTools. Se a gente for reduzindo, a gente pode ver que ele mantém essa largura fixa, E nesse caso aqui, a nossa página ela está ocupando, ela está meio que como a gente está usando a Flexbox e os elementos estão chegando no nível de espaço onde não tem como eles serem exibidos na tela. Ele está criando esse scroll lateral, esse scroll, no caso aqui, um scroll horizontal, para a página, meio que não tem mais como acomodar esses elementos em tela, Então, por isso que ele está criando esse scroll aqui. Mas a gente pode ver que o menu lateral, ele está ficando aí com essa largura fixa, beleza?
Então, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou voltar o tamanho que tava, tá? Eu vou deixar, na verdade eu vou tirar aqui o console, tá? E a gente vai prosseguir daqui. Se a gente reduzir o tamanho da página, eu vou dar aqui um F12, né, para ele abrir o DevTools. Eu consigo, a gente pode reduzir aqui o espaço em branco da página. Nesse caso aqui, o espaço em branco não, né? O espaço disponível para a página. Nesse caso aqui, ele está criando um scroll horizontal, porque ele não, tipo, chegou no limite ali onde ele esses elementos conseguem ser exprimidos, né? Eles vão, a gente vai reduzindo o tamanho, eles vão ocupando espaço vazio e chega num ponto que não tem mais espaço vazio entre eles, e aí, como não tem como espremer esse conteúdo, ele cria esse scroll horizontal, porque não tem mais como, né? A gente meio que acomodar todos esses elementos aí no espaço disponível, né? Ele cria o scroll. Mas a gente pode ver que o sidebar ele está mantendo esse mesmo tamanho. Ele não fica mais largo que isso porque aqui dentro tem uma imagem, né? Essa imagem aqui, ela tem 80 pixels de largura, né? Essa imagem aqui da Mestres. Então, por isso que ele não fica menor do que isso, porque a largura máxima é 80 pixels. Se a gente aumentar, eu vou aumentar aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: a gente definiu aqui o Max Width, né? De 80 pixels. Eu vou tirar ele, eu vou deixar aqui comentado. E se a gente movimenta aqui o DevTools, né? A gente pode ver que essa componente, esse menu lateral, ela se expande e se retrai, né? Quando eu reduzo o tamanho, ela diminui. Quando eu aumento o tamanho, ela aumenta, né? Isso é o Flexbox funcionando, né? Mas nesse caso, como a gente passou ali que o Max Width vai ser de 80 pixels, então a gente meio que está travando tudo para ela não passar desses 80 pixels. Tá certo? Então, com isso aqui, agora a gente vai aplicar aqui essa margem nesse componente inteiro aqui, né? Essa margem na esquerda e na direita, para que a gente consiga, para a gente consiga prosseguir aí com a criação da lista, tá? E essa margem, a gente pode aplicar no nosso... Vamos abrir aqui a nossa página, né, de produtos. Nós temos aqui um index. Essa página de produto tem uma div, né? E a gente está retornando aqui esse cara. Então a gente pode aplicar nessa div aqui externa, né, da página de produtos em si, essa margem na esquerda e na direita. Ou então, aqui nós vamos criar uma componente para a nossa lista, né, para a listagem. Aqui eu estou fazendo só uma exibição bem simples aqui, né, com um ternário, mas a gente vai estar criando a componente para colocar essa parte aqui, né? E a gente pode aplicar nessa componente essa margem. Só que se a gente olha aqui no XD, a gente tem uma certa margem também no nosso caso aqui o subheader, né, que seria o filtro ou os controles da lista, né, que eu chamei de subheader. Ele também está aplicando essa margem. Então, como a gente tem que aplicar em tudo, a gente aplica nessa div aqui externa, que essas duas componentes estarão aqui dentro, né? Então, eu vou estilizar isso aqui. Eu vou passar aqui style, no caso é class name, né? Essa classe aqui vai ser styles.container, né? Vamos chamar de container, que é aquela ideia, né? O container é a componente pai. Nosso arquivo aqui de estilo está vazio, né? Eu vou criar aqui a classe container, certo? Vou importar esse arquivo de estilo aqui na minha página de produtos, beleza? Então aqui no topo eu vou importar aqui, import styles from .barra, não me sugeriu, né? styles.modulo.css. VS não sugeriu, mas eu sei que o arquivo está aqui, né? Então com isso aqui, se eu voltar aqui no browser, tudo normal, né? Não deu erro nem nada, beleza? Aqui desse container eu vou aplicar uma margem inline, né? O que é essa margem inline? É a margem em linha, né? Ou seja, a linha é da esquerda para a direita. Então, se eu aplico uma margem inline, eu estou aplicando a margem na esquerda e na direita, né? Na linha, tá? Então, eu vou aplicar uma margem aqui de talvez uns 100 pixels. Ele vai ficar uma... ficou uma margem... Acho que ficou muito, né? Então, deixa eu tirar o DevTools. Na verdade, acho que não. Acho que ficou bom sim essa margem. A gente pode manter dessa forma.
Beleza? Então, agora com a margem pronta, a gente vai criar essa nossa tabela, né? A tabela, a gente pode abrir aqui o index de... Deixa eu fechar aqui, né? Abrir o index de produto, que é esse aqui. Vou fechar esses outros dois. O nosso index de produto, o que está acontecendo aqui nele? Nós temos o useEffect, que está pegando os dados do back-end e está setando um state dentro da minha aplicação, certo? Que é esse products list. Então, eu vou criar um componente e... Tá, beleza. Eu estou setando aqui o products list. Aqui logo abaixo a gente está filtrando, né? Essa lista de produtos, e isso a gente fez na aula passada, inclusive a explicação por que isso aqui está funcionando foi feita lá também. Mas a gente faz essa filtragem e eu pego essa lista filtrada, verifico se ela é maior do que 0, né? Ou seja, se eu tenho itens ali. Se eu tiver, eu estou aplicando aqui um map, né? Eu estou aplicando um map nesses meus dados filtrados e retornando para cada item uma div com o span, né? Só com o nome e o preço, que é o que está sendo renderizado aqui na tela, né? O nome do produto e o preço dele, certo? Então, o que eu vou fazer? Essa parte aqui do map, a gente vai criar um componente para isso, né? Que é a parte da lista, né? Que eu pego os dados e mapeio. Então, logo aqui, e onde a gente vai criar isso, né? Isso aqui é um componente, essa tabela, específica da página de produtos, tá? Então, se ela é específica da página de produtos, nós já temos aqui dentro de produtos uma pasta componentes, né? Que está sendo criada essas componentes específicas de produto. Eu vou criar aqui também a pasta, a gente pode chamar isso aqui de Products Table, né? Nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando com as tabelas, beleza? Então, dentro de Product Table, vou criar dois arquivos, né? O index tsx e o styles.module.css, beleza? A componente é aquela mesma nomenclatura, né? Uma função chamada de Products Table. Essa função retorna um elemento visual, né? Return. Vou retornar aqui uma div. Nessa div vai ter um hello from products table, certo? E aqui no final, vou dar um export default products table. Beleza? Componente criada. Eu vou importar essa componente aqui na minha página de produtos, tá? Então, aqui, antes de eu dar o map, eu vou renderizar ela aqui, ó, products table. Tá? Aqui eu clico no final do que eu escrevi, né? Pressiono Ctrl espaço, o VS Code vai me sugerir, já me sugere que é a importação desse arquivo. Salvando e dando um Alt Tab, nós temos aqui, né? Hello from Products Table, que é a componente que a gente acabou de criar. Certo? Então, para essa componente, eu já vou pegar aqui esse map, que está retornando a div, né? Isso tudo aqui vai ser definido dentro da componente. Então, aqui ele está dando um erro, né? Porque eu tirei, mas a gente já vai resolver isso aqui. Dentro de Products Table, ao invés de eu retornar essa div, eu vou retornar esse nosso map, tá? Por enquanto aqui ele vai dar erro. Por quê? Porque nós temos a lista de produtos, né? Que é esse Products Filtered, está sendo declarado na tela de produtos. E aqui nós estamos dentro de uma componente. Então, eu vou ter que enviar via parâmetro essa lista de produtos filtrados para que a gente consiga trabalhar com eles lá dentro da componente, tá? Então, aqui dentro de Products Table, né, eu vou criar aqui a interface, né? A interface a gente falou dela na aula passada também, que é a interface que vai descrever as propriedades que essa componente Products Table vai receber. Nesse caso aqui, é só um data, vou chamar de data, né? Que é uma lista de produtos, né? Então, nós temos aqui o eProduct, array, ele não me sugeriu que é importação, não me sugeriu. Se a gente volta aqui na lista de produto, nós temos aqui que o meu useState ele é do tipo uma lista de eProduct, né? O que é esse eProduct? É uma interface que descreve o produto, tá? Nesse caso aqui ele não sugeriu porque eu não estou exportando essa interface. Ela estava sendo usada só aqui dentro de produtos. Então a gente pode dar um export aqui, né? Exportar essa interface e futuramente a gente vai fazer também. Eu não vou fazer isso agora porque é um tópico diferente, é questão de organização, né? Mas a gente pode criar, a gente deve criar no nosso projeto uma pasta
onde a gente vai colocar só interfaces, né? A gente meio que centraliza ali e declara essas interfaces nessa pasta e só importa nos arquivos que a gente precisa. Tá? No caso dessa interface de tipo de dado, tá? Que seria, isso lembraria um DTO, alguma coisa do tipo. Nós temos também as interfaces que descrevem o que um componente vai receber como propriedade, né? Essas a gente pode manter dentro da componente, porque é um tipo de interface que só vai ser usado na componente, né? Pode ter casos, sim, onde isso vai ser usado em outros locais, mas essas interfaces que descrevem as propriedades que um componente pode receber, a gente pode manter ela no mesmo arquivo da componente. E agora, mas as outras interfaces que descrevem dados, que descreve, por exemplo, uma interface que descreve um usuário, uma interface que descreve um produto, uma interface que descreve, sei lá, os tokens o retorno do login, né? Essas interfaces a gente pode criar em locais separados, certo? Então, esse eProduct eu vou exportar ele aqui. Nesse caso agora eu não vou criar a pasta aqui para a gente começar a separar isso, vou deixar aqui por enquanto. E agora sim eu vou conseguir importar esse meu eProduct, tá? O VS Code já importou para mim e basicamente vai ser isso, né? Então, em Product Table eu vou falar aqui que eu recebo um objeto, esse objeto do tipo props, né? Da interface que eu criei aqui em cima. Então, eu sei que dentro desse objeto vai ter um data, né? Esse data é um array de produto. Então, ao invés de eu retornar um product filtered.map, agora a gente vai ao invés de eu mapear, né, product filter, agora eu vou mapear esse meu data, né, que é o dado que eu vou mandar via parâmetro. Aqui é tudo ok, a gente pode salvar. Só que aqui na tela de produto, né, na página de produto, ele já vai dar um erro no product table, porque a propriedade data está faltando, né? Eu não declarei aqui um data, né? Então, o bom do TypeScript é isso, né? Que a gente já começa a ter ajuda aqui no desenvolvimento logo de cara. E esse product table vai ficar aqui dentro desse ternário, né? Ou seja, no meu ternário eu verifico, eu tenho produto para ser exibido, né? O product filter.length é maior do que 0. Se sim, eu retorno meu product table. Se não, eu retorno aqui um componente que indica que a lista está vazia, né? Que eu não tenho nenhum produto. Por enquanto a gente não definiu aqui ainda, mas isso aqui vai ser uma imagem, né? Um SVG que a gente vai colocar no projeto ainda, não agora, porque vamos focar aqui na criação da tabela, né? Então o Product Table vai receber um data, esse data é o meu Products Filtered, né? Então vou passar aqui Products Filtered. Certo? Ele está dando erro ainda? Por que você está dando erro? Tá. O nosso Product Table, ele retorna o quê? Está retornando um div, né? Então, se a gente olha aqui o tipo da nossa componente, Product Table é uma função que recebe um data e retorna um JSX.element, né? Uma lista de elementos. Por que retorna uma lista de elementos? Porque eu estou retornando um data.map, né? Estou mapeando aqui os dados, né, que eu estou recebendo. Só que nesse caso aqui eu não vou retornar isso, né? Nesse caso, por enquanto, vamos fazer o seguinte. Ao invés de eu retornar um data.map, eu vou retornar uma div, tá? E dentro dessa div a gente vai ter o nosso data.map, certo? Isso aqui por enquanto. Então vou colar você aqui. Ficou errado, né? Com certeza ficou. Eu só tenho que copiar aqui o cara certo. Na verdade eu tinha feito certo, né? Ou não. Tá. Aqui dentro da div eu tenho que ter chaves, né? Eu estou dando data map, eu estou executando um JavaScript dentro do meu JSX, né? E assim ele vai funcionar, né? Aqui o meu retorno estava vazio, quando eu estava com a linha embaixo, tipo, tô retornando nada, né? Então eu só tenho que, ou eu coloco parênteses aqui em volta dessa div, tá? Ou então a gente só move a div aqui para cima e aí quando a gente salvar ele já vai formatar, né? O bom do ESLint Completer é isso, tá? Mas agora a gente já parou o erro ali, né? Porque agora eu retorno uma div só dentro dessa div que está com o array de elementos e aí ele para de dar erro.
Se a gente volta no nosso web, continua tudo normal aqui, né? Do mesmo jeito que a gente definiu antes. Então, eu vou dar até um F5 aqui, né? Atualizar a página. E ele até aparece, né? Nenhum produto aqui rapidinho, porque é o tempo que ele está indo no back-end buscando os dados, né? Mas, enfim, o fato é que a gente continua exibindo a lista como estava antes, só que agora a gente tem a componente, certo? Então, aqui a gente já vai começar a definição da tabela, né? E no HTML, essa tabela, como é que a gente declara ela, né? Basicamente é o seguinte, nós temos a tag table, certo? Dentro desse table, nós temos aqui a tag thead, certo? Nós temos a tag tbody, certo? E aqui nós temos a tag tr, tá? Aqui nós temos também o th, certo? E nós temos também o td, tá? O que é isso? O table, né, é o que indica que isso aqui é uma tabela, tá? O thead é o que? É o cabeçalho da tabela. Então, o cabeçalho da tabela vai ser uma linha. O que é essa linha? É o tr, né? Table row. Ou seja, a tabela tem linhas, né? Que é esse tr. Tem esse th, que são basicamente quando a gente vai definir o conteúdo do head, né? Do cabeçalho. É o th. Que esse th é table head, né? Ou seja, cada item que nós temos ali. Deixa eu só mostrar aqui no XD que vai ficar mais fácil, né? O th seria cada elemento desse, né? Nome do produto, marca, ID, entregue por, quantidade no estoque e preço, né? Isso seria o th. Nós temos aqui esse thead e o tbody, são só mais que uma semântica a mais que nós temos aqui para definir o que é cabeçalho e o que é corpo da tabela, né? Na verdade, a gente não precisa dessas tags para estar criando a tabela, né? Elas meio que não são requeridas. A gente pode criar essa tabela só usando... Eu vou até tirar elas daqui. A gente pode criar a tabela só usando tr, th e td, tá? tr é uma linha, td é o dado, né? Ou seja, o dado da tabela fica na tag td, e o th seria tablehead, que é a parte ali do cabeçalho da tabela, tá? Vou deixar dessa forma para ficar mais simples e a gente entender. Então, nesse exemplo nosso, eu vou apagar isso aqui. Na verdade, eu vou deixar o table, né? A tag table. E dentro da tag table, nós vamos ter esse nosso map, tá? Trazer esse map para cá. A gente pode apagar essa div que eu coloquei aqui antes, né? Porque como a componente é product table, né? Ela retorna uma table, certo? Então, dentro dessa tabela, eu vou ter uma linha, que é a linha superior, né? A primeira linha, que é a linha onde nós vamos definir os cabeçalhos dessa lista, tá? Então, eu vou criar aqui um tr, tá? Table row, uma linha para essa tabela, e a gente vai definir aqui, eu vou definir aqui por enquanto, só dois heads, né? Que seria o nome do produto e o nome do produto, th, e deixa eu pegar aqui no XD, e a marca, né? Nome do produto e marca, tá? Então, nós temos uma linha com dois itens do cabeçalho, né? Com dois th. Logo abaixo, eu vou ter outra linha, ou seja, outro tr. Essa outra linha, agora eu não vou ter mais heads aqui dentro, eu vou ter dados, né? Então, eu vou criar aqui um td, o dado que seria o nome do produto, né? Eu vou chamar aqui de notebook, e vou criar aqui outro td, com dado do produto, que seria a marca desse notebook, né? É Lenovo. Beleza? Eu vou salvar aqui, eu vou comentar esse map que a gente está tendo, que a gente está fazendo, né? Só para a gente ver só a tabela, né? Então, voltando aqui no browser, nós já temos aqui, né? Nome do produto e marca, que são os cabeçalhos, né? Dessa lista. E aqui embaixo nós temos os dados, né? Notebook da marca Lenovo, tá? Então, se eu duplico essa linha, eu vou ter mais uma linha na tabela, né? Com, sei lá, mouse
E esse mouse é da marca Logitech. Tá? Se eu salvo isso aqui, apareceu aqui, né? Um produto mouse da marca Logitech. Certo? Certo? Então a ideia vai ser basicamente essa, né? Para declarar aqui, para criar essa tabela, né? E aí, baseado nessa criação, a gente chega com o CSS para estilizar tudo. Então, essas duas últimas linhas aqui eu vou apagar, vou deixar só a linha primária, que é a linha do cabeçalho. Né? No cabeçalho a gente vai ter nome do produto, marca. Se a gente olha aqui no XD, nós temos ID, entregue por, quantidade do estoque e preço. Tá? Então a gente vai ter que repetir esse cara aqui. Como eu já tenho isso aqui pronto, eu vou copiar e colar, tá? Para economizar do nosso tempo. Beleza? Então a gente volta aqui no browser. Opa, aqui. Nós já temos aqui, né? Nome do produto, marca, ID, entregue por, quantidade do estoque e preço. Beleza? Agora vem o nosso map, né? O nosso map, ou seja, eu estou recebendo uma lista de dados e estou mapeando. Essa minha lista de dados, eu vou retornar para cada dado uma linha da tabela, né? Ou seja, que ao invés de eu retornar uma div, eu vou retornar um tr, tá? Uma nova linha para cada produto. E dentro de cada linha do produto, nós teremos nós exibiremos, né, as propriedades dele. Então, nós teremos aqui, ao invés de spans, né, eu vou ter aqui um td, né, um td, que é os dados da tabela, e aqui dentro teria product name, né, o nome do produto como dado de uma coluna, tá? Vou apagar esse span, aqui também vai virar td, certo? Dessa forma aqui, se a gente salva e volta aqui no browser, nós já temos aqui, né? A tabela está sendo montada e a gente já está preenchendo os dados aqui para o nome do produto. No caso, ficou errado aqui, né? Porque eu estou retornando o preço no segundo dado, né? Que é o dado referente à marca. Então a gente tem que organizar isso aqui. E eu já tenho organizado, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui na mão para a gente organizar, para a gente corrigir aqui manualmente, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então aqui já tem 3, eu vou copiar esse cara e colar de novo. E aqui nós temos, né, nome do produto, a marca, né, que aqui tá brand, desse produto que vem do back-end, né? Lembrando que essa lista de produtos vem do back-end, então essas colunas estão definidas lá, né? Nome e marca. Aqui eu vou ter o ID tem um underline, né? Nós temos também o entregue por, né? Esse entregue por, ele é quem que é ele? É esse brand, né? Brand. Quantidade no estoque, que é o amount, né? E o outro aqui que é o preço, né? Que é o price. Certo? A gente salva isso e volta lá. Agora, os itens aqui da tabela, né? As colunas já estão sendo preenchidas pelos nossos dados, tá? Então agora que vai entrar aí a questão do nosso CSS, né? Que a gente vai começar a estilizar esses caras aqui. Então, para estilizar, a gente vai ter um estilo meio que genérico, né? Que eu vou aplicar para todas as linhas e para, por exemplo, para todas os table heads, né? Que seria essa parte superior aqui da tabela, essas legendas da tabela, né? Mas a gente vai ter também estilo específico que eu vou aplicar. Por exemplo, eu vou aplicar um estilo específico para o preço, um estilo específico para o ID, para ele não ficar tão grande assim, né? Então a gente vai ter que dar essa segregada aí na questão aí das nossas classes, tá? E aí nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no nosso HTML e declarar uma classe para cada dado, né? Uma classe do CSS para o nome, uma classe para a marca, uma classe para o ID, né? Enfim. E marca está se repetindo aqui, né? É isso mesmo? Nesse caso sim. Mas a ideia seria, no caso aqui, principalmente dos dados dessa tabela, né?
criar uma classe para cada uma, para a gente aplicar o estilo para cada um desses, né, específico, e os estilos gerais, a gente usa os seletores do CSS para estar pegando todas as tags TDs e aplicando os dados nelas, né? Pegar todas as tags TR, todas as linhas e aplicar os estilos nelas. Então a gente consegue estar fazendo isso também. Beleza? E é isso que a gente vai fazer. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe. Na verdade, nosso arquivo de estilo está criado aqui vazio, né? Então eu vou importar ele. Tá, já vou importar aqui. Styles from styles.mod.css, e aqui na tabela em si eu vou criar uma classe para ela, tá? Então class name, eu vou chamar isso aqui de style, dentro de styles, né? Eu vou criar a classe table, certo? Então já vou vir aqui no meu CSS e criar a classe table, beleza? O que mais que a gente vai ter? Nós temos aqui a linha do cabeçalho, né? Essa aqui a gente pode deixar assim por enquanto. A gente não vai precisar de aplicar coisa específica em cada uma dessas tabelas, né? Pode ficar assim. E aqui nas linhas, né, a gente pode aplicar as chaves específicas para os itens, para os dados aqui que serão exibidos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe para esses caras aqui, né? Então, class name, vou receber styles.name, e aqui eu vou copiar e colar para a gente não perder tanto tempo nisso, né? Copiar o espaço também e colar aqui nos de baixo. Beleza? Eu vou ter um name, vou ter um brand, o brand se repete, né? Então vai ficar aqui. Eu vou ter uma classe ID, amount e price. Beleza? Feito isso, vou criar essas classes também lá no meu CSS, né? Então é name, brand, ID, amount e price. Certo? Então vou ter aqui um ponto name, ponto brand, ponto ID, com as outras, amount e price, né? Ponto amount e ponto price. Beleza? Salvo aqui também. Vamos ver aqui no web, né? Tá tudo exibindo aqui normal, sem erro nenhum. Então vamos prosseguir. Tá? Com essas classes criadas, a gente vai começar a tentar fazer isso aqui ficar parecido com o XD, né? Com o que a gente tem aqui. Então vou começar pelo cabeçalho, tá? E aqui na estilização do cabeçalho, na verdade, o que a gente pode fazer já de início, né? Aqui, como eu criei a classe específica para a tabela inteira, a gente já pode começar definindo o tamanho da fonte da tabela inteira, né? De todos os elementos. Então, a gente pode falar aqui um font size. Se eu passo aqui, por exemplo, 20 pixels, ponto vírgula no final, toda a tabela, todos os elementos, né? Tudo aqui dentro vai ter a fonte de 20 pixels. Então, a gente já pode fazer isso ali para evitar a redundância aí de ficar repetindo a font size para cada elemento, tá? Nesse caso aqui não vai ser tão grande, eu posso passar aqui uns 14 pixels. Já fica um tamanho bom. O que mais que a gente pode passar aqui? Nesse caso, uma margem, né, no topo, para ela desgrudar um pouco aqui dessa componente superior, né, desse subheader que a gente criou na aula passada. Então, eu vou colocar aqui uma margem top de uns 20 pixels. E ela vai dar uma separada ali de cima. Certo? Agora, o que a gente pode fazer? Aplicar os seletores que eu falei, né? Os seletores globais ali, que vai pegar todo mundo. Então, se a gente olha no nosso HTML, eu tenho aqui uma linha, né? O TR. E dentro do TR eu tenho as tags TH, que é basicamente todo o cabeçalho. Então, no cabeçalho inteiro, ou seja, todas essas tags TH, eu vou aplicar um estilo para todas elas. E o selector, né, do CSS para selecionar isso tudo, eu vou falar o seguinte: eu vou querer todas nas minhas tags TR, eu vou pegar todas as tags TH que estão dentro delas. Tá? Então, dessa forma aqui, ó, eu vou passar aqui um color red. Eu estou falando que eu vou pegar as tags TR que está nesse arquivo, no caso aqui, dentro de Product Table, né? E vou pegar todo o
os THs que tem aqui dentro, tá? Então, dessa forma aqui, se a gente volta lá para o browser, o cabeçalho inteiro ficou vermelho, tá certo? Então, para garantir aqui, o que a gente pode fazer? Para garantir que esse estilo não seria aplicado para outra tabela que a gente pode eventualmente ter, que na verdade isso é um bom teste para se fazer. Eu vou fazer o seguinte: aqui dentro de products, né, que é um componente externa, eu vou declarar aqui, a gente tem a nossa div, eu vou criar aqui uma table bem simples para a gente ver se aquele estilo vai ou não impactar dessa tabela que está aqui fora. Eu vou ter um tr, dentro de tr eu vou ter um th escrito aqui teste, só para a gente ver. E olha lá, esse teste é uma tabela externa, né? Uma tabela que está fora da minha componente Products Table, mas que foi selecionada, né? Ela aplicou o estilo nessa tabela também. Isso é uma coisa que a gente não quer de forma alguma, né? Então, para garantir, no CSS aqui da minha tabela da minha componente, né, da minha Products Table, eu vou colocar antes a classe .table. E aí, dessa forma, o que eu estou falando? Nós temos a classe table, né, que se a gente olha aqui é um elemento pai, né? A tag table está por volta de todo mundo. Então, para os elementos que tem como pai a class table, né? Aí dentro desse elemento que tem a class table, a gente vai pegar todas as linhas, né? As tags tr, e dentro dessas tags tr, todas as tags th. E aí sim eu aplico a cor vermelha. Se eu faço isso e salvo, agora o estilo saiu aqui dessa tabela externa que a gente criou, né? Então, com esse teste aqui bem simples que eu fiz, a gente conseguiu ver, a gente conseguiu evitar, né, um problema que pode acontecer nas aplicações, que é de um estilo de uma componente, que tem nada a ver ali, vai ser aplicado em outra componente totalmente diferente. Então, a gente consegue evitar isso, tendo ali sempre uma classe pai. Nesse caso aqui está sendo table, mas essa classe pai nos outros casos seria a classe container, né? Que a gente tem basicamente em todas as componentes aí. Beleza? Vou apagar essa tabela que eu criei aqui só para a gente testar. Certo? E vamos voltar aqui para o cabeçalho, né? Para essas tags th. Que nesse caso aqui eu estou aplicando a cor vermelha, mas a gente vai fazer outras coisas, tá? Que coisas serão essas? A gente olha aqui no XD, a gente pode ver que essa fonte ela é uma fonte que está em maiúsculo, que ela é preta, né? A cor dela, na verdade, ela não é que é preta, ela é bold, né? Negrito, o traço dela é mais escuro, ela tem um certo espaçamento entre as letras, né? Então a gente pode aplicar isso aqui nesse selector aqui, né? Que é basicamente o font weight de 500, né? 500 não, bold, né? A gente salva aqui, a gente pode olhar aqui que ficou bold, eu tenho que deixar ele em uppercase, né? Então a gente vai ter aqui o text transform uppercase, certo? Fazendo isso vai ficar tudo maiúsculo, tá? O que a gente pode ter também? Um letter spacing, né? Para ter o espaçamento entre as letras de talvez uns 2 pixels. Dá uma olhada que ele já dá um espaçamento, né? Não sei se ficou demais. Vamos deixar assim, né? O que mais que a gente pode passar aqui? Tem a questão dos espaçamentos, né? Dos paddings, que é o espaçamento de um produto, de um container, né? Ou seja, de um elemento para o outro, né? E o que eu posso passar? A gente pode passar de início aqui, né? Um padding de 5 pixels, por exemplo. Ele vai aplicar um padding em todas as direções, né? E aí a gente pode começar a aplicar na esquerda e na direita. Na verdade, só na direita, né? Para a gente começar a ter o espaço entre nome de produto e marca. Como o texto se alinha sempre à esquerda, o que eu posso fazer? Eu posso colocar sempre margem à direita para a gente conseguir chegar nesse espaçamento aqui. Ó, se a gente dá uma olhada, o nome do produto tem um espaçamento. Opa! Tem um espaçamento aqui, né? Marca também tem, ID também tem, entregue por também tem. E assim, depende do item que vai ser exibido, né? Então não é o espaço fixo, né? Nesse caso aqui ele é maior por causa do nome do produto é maior, né? Então tem um espaço maior. Mas a gente pode já iniciar aplicando aqui de cima
para que mesmo que o elemento a ser exibido, né, o dado, né, vai ser exibido, seja menor do que o título, a gente vai ter um espaçamento ali garantido e não vai ficar desse jeito que está agora, que é um nome grudado no outro, né? Agora não tá porque a gente colocou um padding de 5 pixels, mas eu vou tirar. E na verdade esse padding aqui eu vou colocar um padding right de, sei lá, uns 60 pixels. Tá? Aí dessa forma a gente já começa a ter um certo espaçamento aí entre esses caras. Eu vou colocar aqui um padding bottom de 10 pixels para ele separar esse cabeçalho aqui um pouco do texto, dos dados que estão sendo exibidos. Certo? Vamos deixar assim por enquanto, depois a gente volta aqui para corrigir qualquer coisa. E agora a gente vai ter o ponto table tr td, né? Que agora antes a gente estava selecionando o cabeçalho, agora a gente vai selecionar os dados, né? E estilizar esses dados. E aqui nessa estilização desses dados, a gente vai ter algo parecido, né? Porque se a gente olha aqui no XD, a gente pode ver que também é tudo maiúsculo. A cor é um pouco mais claro, né? A gente vai fazer isso. Nesse caso aqui, o ID, a gente vai ter que controlar o tamanho dele, né? Só que o ID é na classe específica, né? Não é na geral. Então aqui é basicamente deixar as coisas, as letras, né? Maiúsculas e deixar a cor um pouco mais clara, né? Vamos fazer isso aqui. CSS, aqui no table eu vou passar um text transform, né? Esse letter spacing também a gente pode passar. O que mais? Os paddings não, né? Se a gente passa só esses dois aqui, como é que fica? Ele já ficou, né? Maiúsculo, deu um certo espaçamento. Tá bom assim, né? A gente vai ajustar agora esse ID para a gente conseguir prosseguir, né? Porque ele é o que está atrapalhando aqui. Outra coisa que eu reparei aqui, que o texto, nesse caso aqui do ID, como o ID ele é maior do que o valor, né? Ou seja, o valor do ID, né? O dado é maior do que o nome da coluna. Esse ID está se alinhando ao centro, né? Ao centro do dado. Nesse caso aqui, eu vou querer que ele se alinhe à esquerda, tá? Então, aqui no table head, a gente pode passar um text align de left. Ou seja, com isso aqui, deu até para ver ele mudando, né? Eu tô meio que falando, todo o texto que tiver, a gente começa a alinhar esse texto sempre da esquerda. E aí, o ID ficou aqui na esquerda, que é parecido com o que está aqui no XD, né? Ele está sempre alinhado os valores à esquerda, né? O nome do produto e o ID que a gente consegue perceber. Beleza? Vamos prosseguir. Com isso aqui, o que a gente pode fazer? Deixa eu olhar aqui de novo no web. Controlar o tamanho do ID, né? Então, isso aqui a gente pode fazer como? Nós podemos... nesse caso aqui, essa alteração, ela vai ficar específico para classe ID, né? Que é uma coisa que eu não quero aplicar em todos os dados. Só quero aplicar no dado referente ao ID. E aqui, o que eu posso fazer? Tem algumas propriedades aqui que a gente tem que definir. Que é basicamente o quê? O max width. Esse max width a gente trabalhou lá, né? Nesse caso aqui eu vou passar o quê? Eu vou passar 10 e a unidade de medida que vai ser diferente é CH. Esse CH é caractere. Então, a largura máxima dele é 10 caracteres, né? E essa unidade de caractere, ela pega esse valor baseado no font size que a gente passou. Beleza? Então, eu vou querer exibir só esses 10 caracteres. Se a gente salva isso aqui e olha lá, ele começou a bugar. Porque ele está exibindo os 10 caracteres, né? A gente viu que a lista diminuiu de tamanho. Só que o que está passando, né? Os caracteres a mais, a gente não definiu como que deve se comportar com esse extra, né? E é aquela ideia do overflow. Se a gente passa aqui um overflow hidden, ou seja, tudo que passar do tamanho que eu defini é para ficar escondido, né? Para ocultar. E aí ele oculta, né? Some aqui. O que mais que a gente pode passar? Nós temos a propriedade text overflow.
tá? Essa aqui, ó. Text Overflow. Que nela, a gente pode passar esse elipses aqui, ó. Se a gente passa aqui e salva, e olha lá, basicamente ele coloca esses 3 pontinhos aqui, que é bem que uma forma de indicar que o texto passou, mas tem mais coisa para ser exibida, né? E aí o CSS já coloca esses 3 pontinhos aqui no final do texto, para a gente ter essa noção de que tem mais coisa ali para ser exibida, né? E com isso aqui, eu acho que já ficou bom. A gente tem que fazer mais coisas aqui, né? Uma dessas coisas seria alinhar essa tabela com... Na verdade, não é alinhar, né? Mas é fazer ela ocupar todo o espaço que tem aqui, né? Que se a gente inspeciona isso aqui, vou diminuir aqui um pouco, pegar aqui a nossa ferramenta que se exibe, né? O que eu estou com o mouse em cima. Se a gente dá uma olhada, a tabela, ela finaliza... Olha só isso aqui, ó. A tabela tem um espaço aqui na direita que eu consigo usar, né? A tabela não está ocupando toda essa largura. Então, o que a gente pode fazer? Aqui no CSS, a gente declarou aqui, né, essa class name, a classe table, né? A classe table para tag table, né, para a tabela em si, eu posso vir aqui e falar que a largura dela é 100%. Ou seja, ela vai ocupar 100% do espaço disponível para ela. E aí, ela se esticou, né? Ocupou esse espaço. Se a gente dar uma inspecionada agora, vai ter uma diferencinha aí nos tamanhos, né, dos elementos. Mas enfim, ela teve que esticar alguns elementos para poder ocupar todo esse espaço. Certo? O que mais que a gente pode fazer agora? Né? A gente já definiu aqui os tamanhos, tamanho da fonte. Eu vou checar o zoom aqui, o zoom estava em 120%, né? O seu zoom certo é aqui em 100%. O que tem aqui de diferente, né? A gente pode aumentar o espaçamento da linha, né? Porque a linha uma tá muito colada na outra, né? Se a gente olha aqui no XD, a gente tem um espaçamento bacana, né? Então, no CSS, a gente pode passar isso aqui direto pro table data, né? Que é basicamente definir a altura dessa linha. Ou seja, tem aqui a propriedade, ó, line height, a altura da linha. A gente pode passar, por exemplo, 2. Ou seja, a linha, por padrão, ela vai ter uma altura baseada no tamanho da fonte. E quando eu passo aqui o line height 2, ele vai duplicar a altura dessa linha. A gente olha aqui no React App, ele já deixou a linha aí maior, né? 2 vezes maior, né? Vamos deixar assim. Assim tá bom. A gente vai ter que espaçar isso aqui mais, mas a gente pode estar usando o espaçamento ali do item da lista em si, quando a gente está mapeando, tá? Não vou mexer nisso aqui agora, não. O que mais que a gente pode passar? Nesse caso aqui, o que eu fiz? Se a gente olha aqui no XD, nós temos aqui umas imagens, né? Imagens do produto. Uma imagem menor, né? Uma miniatura aqui do produto. O que a gente pode fazer? Eu importei aqui no projeto, no VS Code, um ícone em assets aqui, um ícone SVG, que é basicamente aquele ícone lá, né? Uma imagem, só que aqui ele converteu para SVG. A gente pode estar renderizando essa imagem lá na lista, para a gente estar aplicando também estilo nela e deixar ela estilizada. Nesse caso aqui, a imagem vai se repetir, mas... a imagem vai se repetir, mas nesse caso essa imagem viria do back-end, né? E não seria uma imagem estática. A gente vai estar passando a imagem estática aqui, mas a ideia é que essa imagem venha do meu back-end. Então aqui na primeira linha, né, no nome do produto, ao invés de eu retornar dentro do TD direto a string, né, do nome do produto, eu posso fazer o seguinte. A gente pode ter aqui eu vou apagar isso aqui e vou quebrar a linha. A gente pode ter uma imagem, né, img, embaixo aqui um span. Esse span vai ter o product.name. E aqui em cima a gente vai ter a imagem, né, que vai ter um src, um source e um texto aqui alternativo. Esse texto aqui vai ser o ícone do produto, tá? E o source eu vou importar a imagem aqui, da mesma forma que a gente já renderizou os ícones, né, as imagens nas aulas anteriores, tá? Então isso aqui vai ser o nosso product icon.
Eu vou importar from, vou voltar aqui a alguns diretórios, né? Vou entrar em assets e vai ser o macbook.svg. E vou passar aqui no source da minha imagem. Se eu salvo isso aqui, a gente dá uma olhada lá, a imagem apareceu, né? Só que aqui não está alinhado, né? A imagem com o texto. Então a gente pode passar aqui uma propriedade para a imagem. E aqui eu vou ter que criar uma classe também para a imagem, né? Então aqui o class name receber styles.img, tá? Então nesse caso aqui nós temos a classe nome, né? Que é o nome do produto, que é esse TD aqui. Dentro dela eu tenho a imagem, né? Então a gente vai fazer o seletor aqui, o selector, da mesma forma que a gente fez aqui com o trth e com o trtd. Vou criar aqui um ponto name. Isso aqui vai ser dentro das classes names, né? Eu vou ter aqui o img e vou aplicar esse estilo nessa imagem. Nós temos aqui um vertical align, né? Eu posso passar um vertical align middle. Faço isso aqui. O que ele está fazendo? Ele vai alinhar a imagem no centro do container, né? Do container que ela está sendo exibida. E nesse caso aqui era aquele container que estava com o texto também, né? Então, ele só de passar essa propriedade na imagem, ela meio que se posiciona no centro referente ao elemento que tá no mesmo container que ela, né? Como nesse caso a gente tem um elemento span, a gente meio que consegue alinhar tudo só com essa propriedade, né? Se fosse componentes diferentes ou se fosse, por exemplo, a imagem em uma div e dentro da div tivesse outros elementos, em outros textos ou outros ícones, a gente teria que pegar essa imagem, ou se a imagem fosse muito grande, né? A gente teria que trabalhar ali com a propriedade em ambos os containers para conseguir alinhar os dois no centro. Mas nesse caso aqui, como é simples, só esse vertical align aí já consegue alinhar para a gente. Beleza? O que a gente pode fazer também? Nesse nosso nome, ou seja, aqui o nome, isso aqui agora é um span, né? A tag span. Então, nesse span, a gente pode passar para ele uma margenzinha na esquerda, né? Para não ficar tão colado aqui com o ícone. Certo? Então, aqui no name, no caso aqui não é só name, né? É name e span. Certo? Aquela mesma ideia que a gente fez aqui em cima. No span, eu vou ter uma margem left de, sei lá, 10 pixels. Isso ficou bom. Deu um espaçamento bom aqui. Certo? O que mais que a gente pode estar estilizando aqui, né? Pelo que eu estou vendo, eu acho que já ficou bom, né? Se a gente compara aqui no XD, no caso aqui, o que? Essa fonte ela tá muito fina, né? O weight dela, né? Tá muito fino. Então aqui em TD, ou seja, nos dados, eu vou passar aqui um fonte weight de talvez 500 pixels. Ela vai ficar um pouquinho mais... Eu acho que não ficou. Não, agora ficou, né? Atualizei a página e ela ficou um pouquinho mais marcante, né? E por enquanto, eu acho que a gente vai ficar por aqui, tá? O que a gente pode estar... Tô tentando ver aqui, comparar, né, com o código que eu tenho pronto. Na verdade, deixa eu testar aqui com a fonte. O fonte weight eu passei em pixel, né? Não ia funcionar também, né? É só 500. Se a gente vem no React, isso, agora já tinha mudado, eu acredito. Enfim, o que a gente pode fazer? Agora eu vi aqui no preço, né? O preço está só o valor. O que eu posso fazer aqui no nosso código? Antes de eu retornar o valor aqui no Product Table, né, o price, eu posso colocar aqui antes um R e um cifrão, tá? Com um espaço. Se eu venho aqui no browser, agora eu tenho um RS, né? E o valor. O que mais que a gente pode ter aqui? Nesse caso, ó, se a gente olha aqui no XD, nós temos esses ícones, né? Um ícone de editar e um ícone de apagar. Eu não vou colocar eles agora, porque a gente vai chegar ainda nessa questão dos ícones, de falar desses ícones, e até na questão do ícone aqui do botão também de novo produto. Então isso aqui vai ser meio que uma aula só para isso, tá? Não vou mexer com isso aqui agora.
Beleza? O que a gente pode estar definindo aqui, ou eu tô procurando aqui, né, no código de referência que eu tenho aqui, mas eu acho que a gente vai deixar dessa forma por enquanto, tá? No ID, tá? No ID, o que eu posso fazer? Vamos aqui na classe styles.id, né? No ID aqui, nós estamos passando a largura máxima, então eu posso passar uma margem de talvez uns 20 pixels para ele dar uma distanciada. Left não, né? Right. Para ele dar uma distanciada, nesse caso aqui não vai funcionar, né? Porque eu estou aplicando no ID e esse margin right, tá? O que eu posso fazer? A gente pode aplicar voltar aqui no table data, né? E aplicar aqui um padding de, sei lá, de 5 pixels, tá? Dessa forma aqui, ele vai dar um espaçamento agora no item. Por que isso não funcionou? Tá? Porque eu estou passando dentro do meu table data, eu já estou passando a string. O ideal aqui seria o quê? Ao invés de eu já passar a string, eu passar um span. Uma tag de texto, né? E aqui eu colaria product.brand, né? Eu colaria esse valor dentro da tag span. Por que isso? Porque com a tag span, a gente consegue aplicar estilo direto na tag, né? E trabalhar melhor com ela, porque ela é um elemento em si de texto, a gente consegue passar mais atributos para ela, porque nesse caso aqui eu estava só colocando um texto lá dentro da tag TD, né? Então, tipo assim, o table data, ele indica que é um dado, mas esse dado é o quê? É um span, é uma imagem, enfim, a gente tem que usar essas tags do HTML para indicar melhor e conseguir referenciar esses elementos de forma melhor para estar conseguindo editar, né, aplicar os estilos neles. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou adicionando a tag span e movendo o valor, né, os textos, para dentro dessa tag span, né? A gente teria que ter feito isso desde o início. Vou salvar aqui. Agora, os estilos continuam se aplicando, né? O que a gente pode fazer para melhorar, né? Aqui no meu estilo, né, na estilização. Agora, eu vou ter, por exemplo, a classe brand, né? Não vai ser só brand, vai ser brand o span, né, dentro da classe brand, porque essa classe brand está sendo aplicada no table data, né? E não diretamente no span. Então, por isso que eu tenho que passar esse span aqui logo após, tá? Salvar aqui. Vamos voltar aqui no código, né? Sem diferença. Agora, deu diferença, né? Porque parou, né, de controlar ali o tamanho do texto que está sendo exibido aqui no ID, né? Antes a gente estava conseguindo controlar esse tamanho, agora parou porque a gente adicionou essa tag span, né? E da tag span, por que isso aqui parou? A tag span, ela é um elemento inline, né? Que aqui no HTML a gente tem os block elements e os inline elements, né? Os block elements são elementos que a gente consegue colocar. Sempre que a gente coloca ele é colocado em bloco, né? Um em cima do outro. E o inline element, quando a gente coloca esses elementos, eles vão sendo colocados um ao lado do outro. Então, um elemento inline, a gente meio que não consegue definir largura para ele, né? E já o elemento em bloco, a gente consegue, né? Os block elements. Então, para a gente conseguir definir essa largura para esse span, eu vou ter que passar aqui a propriedade display, aqui a propriedade display, nós temos aqui vários tipos, né? Mas um deles é o inline block, ou seja, o elemento ele vai ser colocado em tela como elemento inline, mas ao mesmo tempo vai ter esse comportamento de block que a gente consegue definir largura para ele, tá? Então dessa forma, se a gente salva e volta aqui no browser, a gente volta a conseguir definir para ele aqui nesse caso a largura, né? E aí ele meio que cortou agora e já aplicou os estilos que a gente tinha definido antes de texto, né? De clipping e tal, que é esses 3 pontinhos aqui para indicar que o elemento, né? O texto, ele é maior do que aquilo,
tá? Então, é bem interessante isso aqui, essa questão do inline, do block element. Foi até bom eu fazer isso antes e depois, que eu já apresentei para vocês esse tópico, né? E aqui eu posso aplicar só no ID margin right de 30 pixels, 40 pixels, vai. Agora isso aqui vai funcionar, ele aplicou aqui uma margem, o espaçamento que está maior, né? Deixa eu desfazer e salvar. Olha lá, a gente viu ele reduzindo, né? Porque agora a gente tem um span, a gente tem uma tag e a gente consegue controlar esse tamanho. E aqui, por final, né? A gente tem aqui o nosso filtro. No filtro a gente consegue, né? Dependendo aqui do valor que está selecionado, filtrar o elemento também que está em tela. Beleza? Então essa aula aqui ela já ficou gigante, né? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula aí a gente já vai estar apresentando a questão dos botões e aplicando mais, criando mais funcionalidades aqui para a nossa aplicação, tá certo? Então para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.